com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, 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 minha gente. Vamos lá. Tamo rumo a 5 mil inscritos para ir pro estádio da escolha de vocês e a 2 mil inscritos. Uma surpresa muito, muito, mas muito legal. Não, eu não trago jogador amado em 3 dias. Eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time. E não, eu não faço o seu time ser campeão. Mas é preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Pra quê? Por YouTube vocês estão gostando dos meus vídeos malucos e a cada vídeo eu posto pra você ser notificado com muito amor. Minha gente, como vocês sabem, hoje é dia de TBT. Sim, minha gente. Hoje temos o Goiano aqui na sua telinha. Chegamos no Goiano. Aqui não tá indo por região, não, filho. Aqui não tá indo. Sorteou, acertou. Pegou, vambora. Simbora. E o estadual goiano teve 11 rodadas. E foram basicamente assim, ó. O Marinhos teve 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas. O Atlético Goianiense teve 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Goiatuba teve 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Goiás teve 8 vitórias e 3 empates. O Goianésia teve 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Anápolis teve 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Aparecidense teve 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Iporá teve 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas. O Vila Nova teve 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. O Jataiense teve 3 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. O Craque, sim, teve 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O Goiânia teve 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As quartas de final, teve o jogo de ida. E no jogo de ida foi o Goiatuba versus o Atlético Goianiense, que deu o Atlético Goianiense por 3-0. O Goiânia versus Goiás ficou empatado em 0-0. O Goianésia versus o Vila Nova deu empate de 2-2. O Aparecidense versus o Anápolis deu Aparecidense por 3-0. E aí, minha gente, o jogo da volta das quartas de final foi com mais emoção ainda, porque temos Vila Nova versus Goianésia. Deu Vila Nova por 1-0. O primeiro jogo, o jogo de ida, foi 2-2. O agregado ficou em 3-2 para o semifinalista Vila Nova. O Anápolis versus o Aparecidense deu 1-0 para o Anápolis. Jogo de ida foi 3-0 para o Aparecidense. Agregado 3-1 para o semifinalista Aparecidense. O Goiás recebeu o Goiânia, deu empate em 1-1. O primeiro jogo também foi empate em 0-0. O agregado ficou 1-1. Foi para os pênaltis. Ou seja, teve emoção. E nos pênaltis foi 3-2 para o finalista Goianésia. Ou seja, na fase de grupos, o Goiás fez uma campanha de campeão. Tá nos pênaltis, perdeu para o Goianésia. Goianésia não, gente. Goiânia, perdão. O Atlético Goianiense recebeu o Goiatuba. E deu o Atlético Goianiense, sabe por quanto? 5-0. Primeiro jogo foi 3-0 para o Goianiense. O agregado ficou em 8-0 para o semifinalista Atlético Goianiense. Eles não queriam brincadeira, não, gente. Eles não estavam ali pra brincadeira. Ah, foi aquele tipo de desculpa aí, mas não tô pra brincar aqui, não. O jogo de ida da semifinal foi Aparecidense versus Vila Nova. Deu Aparecidense por 2-0. Goiânia versus Atlético Mineiro. Perdão, pai!
Atlético Goianiense e deu Atlético Goianiense por 3-2. O jogo da volta da semifinal foi Vila Nova versus Aparecidense, deu Vila Nova por 3-0. O primeiro jogo foi 2-0 para o Aparecidense. E o agregado ficou o quê? 3-2 para o finalista Vila Nova. O Atlético Goianiense recebeu o Goiânia. Deu 3-1 para o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 3-2 para o Goianiense. E o agregado ficou 6-3 para o finalista Atlético Goianiense. E aí, o primeiro jogo da final, o jogo de ida foi Vila Nova versus Atlético Goianiense. E deu Atlético Goianiense por 2-0. O jogo da volta da final foi Atlético Goianiense versus Vila Nova. Deu 3-1 para o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 2-0 para o Goianiense. E o agregado foi 5-1 para o campeão Atlético Goianiense. É um trava-língua esse Goianiense, não é? Foi só emoção nessa bagaça, gente. Mas é isso. Esse foi o Campeonato Goiano. Emoção, pouca bobagem. Mas é isso, vamos lá. A Deus toda a honra e toda a glória por me permitir gravar, por permitir vocês assistirem. Pai, obrigada por tudo até aqui, por não ter nos desamparado. Agradecer também faz parte da oração. Mas lembre-se, coloca seus planos nas mãos de Deus, porque Ele sabe exatamente o caminho para te guiar. Segue os passos que Deus mandar, ok? Amém. Beijos.